Fala galera, análise pré-jogo de Fortaleza e Goiás pela 37ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando a nossa análise pelos números do Fortaleza, nas últimas 10 rodadas foram 4 jogos em casa, 2 empates e 2 derrotas, dando aí 17% de aproveitamento para o Fortaleza nessas partidas. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, a gente vê o Fortaleza aí com uma média, uma posse de bola em média menor do que a dos adversários, né, 43% contra 57%. Em termos de expectativa de assistências, o Fortaleza indo melhor, 1.08 contra 0.71 dos adversários. A expectativa de assistências é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade das equipes de criar situações de gol, e o Fortaleza indo melhor aí que os seus adversários. O Fortaleza também vai melhor em termos de finalizações, quase 18 finalizações em média por jogo contra 9 dos adversários, aí praticamente o dobro. Essas finalizações gerando uma expectativa de gols para o Fortaleza de 1.46 em média por jogo contra 0.82 dos adversários do Fortaleza indo melhor. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado considerando a qualidade das oportunidades criadas. Quando a gente considera também a qualidade das finalizações, a gente tem a expectativa de gols pós-chute. E aí a gente vê um equilíbrio maior, 1.39 para o Fortaleza contra 1.31 dos adversários. Em termos de gols efetivamente marcados, aí o Fortaleza vai bem pior, um gol em média por jogo contra 1.75 dos adversários. Para a gente entender um pouco melhor esses números, eu trago aqui uma graduação para eles que vai desde uma estrela, representando um número bem baixo, até 5 estrelas, representando um número bem alto. E aí a gente vai ver o Fortaleza com um desempenho praticamente mediano, né? Tem duas estatísticas com 2 estrelas, 3 estatísticas com 3 estrelas e o número de finalizações aqui com 4 estrelas. Então, na média, aí a gente poderia classificar o desempenho do Fortaleza nessas partidas como mediano. Quando a gente olha para os adversários, aí a gente já vê algumas estatísticas com 4 estrelas e algumas com 3, uma com 3 e duas com 2 estrelas. Mas, primordialmente aqui, os adversários indo bem em termos de expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados, o que acabou refletindo aí num aproveitamento ruim para o Fortaleza de apenas 17%. Partindo agora para os números do Goiás, só antes disso, fica o meu pedido para você se inscrever no canal, me ajudar a chegar nos 140 inscritos, deixar também o seu like e compartilhar o vídeo. Agora sim, vamos para os números do Goiás, que nas últimas 10 rodadas fez 5 jogos fora de casa, uma vitória, 3 derrotas e um empate, dando aí 27% de aproveitamento para o Goiás nesses jogos. E quando a gente olha para as estatísticas, a gente vai ver o Goiás aí em geral, pior do que os adversários, né? Menos posse de bola, 45-55, menos expectativa de assistências, 0.6 contra 0.88 dos adversários. O Goiás vai um pouquinho melhor em termos de finalizações, com 15, praticamente 15 finalizações em média por jogo contra 13 dos adversários, mas não conseguiu aproveitar bem essas finalizações. A expectativa de gols aqui para o Goiás foi de 1.05 contra 1.34 dos adversários. Quando a gente considera a qualidade das finalizações também para estimar o número de gols, o Goiás fica atrás dos adversários com 1.44 contra 2.03. E a gente tem números muito parecidos em termos de gols marcados, né? O Goiás com 1.4 gols marcados por jogo e os adversários com uma média de 2 gols por partida. Para a gente entender um pouco melhor esses números, volto aqui com a graduação deles, a gente vai ver que os adversários tiveram bons números aqui, principalmente em expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados, as demais estatísticas aqui com 3 ou 2 estrelas, já o Goiás com um bom número de finalizações e também um bom número para a expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados, porém não o suficiente para superar os adversários, né? O Goiás, como a gente já visto, fica na média e fica atrás em expectativa de gols pós-chute e também em número de gols marcados, refletindo aí nesse aproveitamento mais baixo de 27%. Para a gente fechar nossa análise, eu trago aqui palpites de resultado para esse jogo, mas lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. Eu simulei 10 mil partidas entre Fortaleza e Goiás, considerando a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute que Fortaleza, Goiás e seus adversários nessas últimas partidas conseguiram produzir. E aí a gente vai ter um cenário aqui de favoritismo para o Fortaleza quando a gente olha para a expectativa de gols, 47% de chance de vitória contra 25% do Goiás. E quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, o cenário praticamente se mantém, 45% de probabilidade de vitória para o Fortaleza
para o Goiás aqui sobe um pouco para 30%, mas de qualquer maneira, nos dois cenários a gente vê favoritismo para o Fortaleza. Então, chegamos ao final de mais uma análise pré-jogo de Fortaleza e Goiás. Espero que vocês tenham gostado. Fica o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui e falou!